Vamos começar fazendo o seguinte, a gente vai adicionar uma propriedade à parte, porque não vamos usar o form aqui mesmo para fazer isso, porque fica estranho e pode dar alguns probleminhas. Então, eu simplesmente vou adicionar uma nova propriedade chamada image e vou inicializar ela como nula. Aqui, para não passar o type hint, eu vou passar um comentário para definir o tipo dela, para ajudar no tooling. E vou chamar ela de temporary uploaded file, que é de fato o que ela vai ser quando a gente estiver utilizando a nossa imagem, né, com o Livewire. E é importante, toda vez que você quiser manipular arquivos com Livewire, você usar a trait with file uploads. Então, essa trait do Livewire é indispensável. Você precisa dela quando você quiser manipular os seus arquivos, né? Manipular arquivos dentro desse seu componente. Upload de arquivos, etc. E, cara, o Livewire deixa isso pra gente sério, de uma maneira muito fácil. Vou mostrar para vocês agora como é que a gente pode fazer isso com o nosso componente aqui, né? Com o nosso carinha aqui, maçaroca aqui das galáxias. Vamos lá. Vamos fechar o confirmation, vamos reabrir a nossa modal e aqui em cima, antes de tudo, a gente vai criar o nosso componente de imagem. E como é que vai ser esse nosso componente? A gente vai criar uma div normal, como já é de costume, get label também, for, aí aqui vai ser form image, que na verdade nem precisa, vai ser só image mesmo, class mb1, e o value aqui, o value vai ser, né, image. Beleza? Então a gente tem aqui esse nosso image aqui. Eu vou até fechar esse componente assim também. Pronto. Agora a gente vai ter uma outra div que a gente vai trabalhar a nossa imagenzinha bonitinha. E por último, o nosso xGetInputErro, que é de padrão de praxe, né? Para o image também. Agora vamos lá. Essa nossa div, o que a gente vai fazer? Se setImage, se a imagem está setada, ou if, né? If image and if. Se a gente tem alguma image, por padrão ela é nula, obviamente, né? A nossa image é nula. Mas se a gente tiver if, a gente vai fazer uma coisa. Else if, se a gente tiver setado o form image, ou se tiver form image por algum motivo, né? Vamos até voltar assim, pronto. Se o form image estiver setado, ou se não, ainda tem outra coisa. Então, são 3 opções aqui. Se a gente tiver a imagem, a gente vai mostrar a imagem. Então, eu vou até colocar aqui, show image. Se a gente tiver a image na verdade, aqui é show new image. Aqui é o show existing image. E se não, show placeholder. Certo? Então, vamos ver o que acontece. Aqui ele está reclamando, dizendo que tentou ler property image on null. Então, vamos ver. Vamos passar assim e set, que eu acho que é o ideal mesmo, né? Pronto. Quando eu clico aqui, create, é para ele mostrar o show placeholder. Se eu clico em editar, aqui também, todos eles são. Então, vamos adicionar a primeira coisa aqui, o nosso placeholder. Então, eu vou fazer assim, o nosso placeholder vai ser um cara vai ser um quadrado, cursor pointer, porque ele a gente vai poder interagir com ele, colocar uma borda de 2, text cool grade 300 e o hover text cool gray 500, não é isso? E a gente faz o seguinte, vamos botar aqui ainda no hover, border cool gray 500 também, não, melhor, 400, rounded LG, flex item center, justify center também. E a gente faz o transition alteration de 150 milissegundos. Pronto. Aqui a gente tem o nosso div. Vamos dar um enter aqui. E agora que tem um outro esquema. Eu quero usar um ícone de camera. Então vamos pegar esse nosso ícone de câmera. Vou copiar o SVG. Vou procurar aqui pelo nosso plus blade. Duplicar esse cara. Botar o camera. Substituir todo mundo. E adicionar o attributes.
Prontinho. Agora sim a gente tem o nosso aplicativo de câmera, mas eu preciso também botar um H8 aqui com altura 8, porque eu não quero que ele fique tão grande assim. Então, pronto. Quando eu clico em editar, aqui está o nosso placeholderzinho, para indicar que aqui você vai fazer o upload da imagem, o que eu acho bem bonitinho, né? Então, tá bom assim, agora ele precisa ser... a gente tem que conseguir interagir com ele, né? Quando a gente passa assim, ó, clique, a gente tem que conseguir clicar. Como é que a gente faz isso? Com o Alpine. Nesse sentido aqui, com o Alpine, o que eu vou fazer? Aqui embaixo, né, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um cara chamado, depois do if, na verdade, eu vou colocar aqui um input do tipo file. E a classe dele vai ser hidden, que ele vai estar escondido. E aí isso é interessante. Aqui que a brincadeira começa. Então eu vou fazer um xref image aqui. Só que na realidade nem precisa desse xref image. Mas não precisa. Eu vou fazer porque esse xref image aqui, vou chamar de file na verdade. File, né? Ou input. Vou chamar de input aqui. E aqui eu vou criar um nosso componente xdata. Que aí esse xref fica dentro desse escopo. Então pronto, eu estou chamando de href input, né, dentro desse nosso componente que está aqui dentro. Então quando eu clicar nesse cara aqui, eu vou fazer um refs input click. E olha só o que acontece agora. Quando eu clico aqui, clico nesse cara, ele vai abrir para mim a parte para selecionar arquivos. E isso é legal, porque agora quando eu seleciono arquivos, ele vai selecionar o arquivo para mim, só que teoricamente eu deveria fazer o upload desse arquivo. Como é que eu faço isso? Simplesmente passando um wire model para esse input file. Então, todo input file funciona. O wire model funciona com input file. A partir daqui, ele vai fazer o upload para mim automaticamente, mas num local temporário. Então, eu vou poder pré-visualizar essa imagem que ele fez o upload. E a pré-visualização só funciona para imagens. Mas isso ainda assim é muito interessante. Então, o que a gente pode fazer aqui? Agora sim, ó, quando a gente tiver a imagem, a gente mostra essa imagem. Eu vou basicamente copiar o mesmo tamanho desse cara. Fazer o cursor pointer também, overflow hidden. E o rounded LG. E na hora que eu fizer o clique, né, também, input click. Eu quero que ele continue fazendo, porque esse aqui é a opção, o cara vai sempre poder trocar, o input aqui, sempre poder trocar o arquivo. E aí eu vou passar o img. Qual é o source aqui? Uma vez que a gente tem image, o nosso image vai ser um arquivo temporário mesmo, igual eu dei o type hint. E esse temporário do Livewire é uma classe do Livewire que estende do uploaded file do Laravel. E ele tem um método chamado temporary URL, onde a gente consegue ver temporariamente essa URL. Então a gente consegue assim fazer o preview. Eu vou passar o class aqui, inclusive, desse cara, e vai ser object center, ou cover, melhor dizendo, object cover, wfull e hfull. Pronto, e agora uma vez que eu selecionei, se eu selecionar a imagem aqui, ó, e vou fazer assim, developers, por exemplo, choose. Pronto, aqui eu já estou pré-visualizando, fazendo o preview da imagem, tudo isso com Livewire. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar esse nome aqui para developers, deixar esse mesmo cara aqui tudinho e vou mandar salvar. Salvei. Por enquanto, eu não estou salvando realmente a minha imagem. Agora a gente precisa saber como que a gente salva a nossa imagem, né? Então vamos fazer isso acontecer. Vamos abrir nosso product. E aqui no nosso product, vamos fazer um desenvolvimento top-down também. Abrindo minha cola, vamos lá, ó, save. O que eu vou fazer aqui agora? If this image, ou seja, se tem imagem, eu dou um DD aqui. This image, só para a gente ver. Então, ó, por exemplo, estou aqui, deletei,
selecionei a imagem, né? Aqui eu vou selecionar a imagem DevLovers. Ok, cliquei em Save. Ele me deu um DD exatamente daquela classe, ó. Temporary Uploaded File, tá vendo? Um arquivo temporário de upload. E aí, o que eu vou fazer com esse cara? Eu simplesmente vou fazer assim, ó. Como eu já salvei esse formulário, esse form já está salvo, e ele é uma instância de product, de produto, então eu vou criar um método em produto chamado updateImage, passando thisImage. E aí, agora sim, a gente vai fazer uma brincadeira muito massa aqui. A gente vai abrir o nosso model product e vamos criar um novo método aqui, chamado update esse método, né? Image. E a gente vai passar um uploaded file do próprio Laravel. Image. Por que isso? Porque aquela classe, essa classe aqui, o Temporary Uploaded File do Livewire, ela é a subclasse dessa outra classe aqui. Então a gente pode tratar ela dessa forma. E a gente precisa realmente dos métodos dela, na verdade. A gente não precisa desses outros métodos, não. Então, com isso, a gente vai fazer da mesma forma como o próprio Laravel, o Jetstream, faz para o upload de profile, né? Da foto do perfil do usuário. Então, a gente vai dar um tapa, né? Tap, não é tapa não, mas tap this image. Function, recebendo aqui o previews, use image. Né? Então, a gente está usando a imagem. Então, a gente recebe aqui, quando a gente faz esse tap, a gente recebe dentro dessa closure que a gente passou, o valor atual. Né? Que nesse caso aqui a gente está chamando de previous, que é o anterior. Mas é a mesma coisa, mas é o valor atual aqui dessa imagem. E aí agora a gente vai fazer um force fill, image, e a gente vai passar o image store publicly, né? A gente vai colocar dentro de um diretório chamado product, passando this ID. E o disk, né? O disk aqui dessa parada é public. Então a gente vai salvar esse cara, store publicly, products disk public, certo? E a gente vai fazer aliás, esse aqui tá errado, peraí. E agora sim a gente vai fazer o save. Então eu vou botar isso aqui numa linha só. Pronto. Fizemos o force fill, salvamos. E agora o que é interessante é, se tiver alguma coisa anteriormente, se tiver previews, a gente faz o storage disk public, que é público mesmo, e a gente faz o delete previous. Pronto. Por quê? Por que a gente está fazendo isso? Porque, ó, se o cara já tiver alguma imagem, a gente tem que apagar, senão vira lixo, né? Fica acumulando lixo. Então, já importei aqui o storage, afastado storage, e importei ele aqui. Dessa forma, a gente faz o upload funcionar bonitinho e a gente garante que, se tiver uma imagem anterior, ela vai ser apagada para que a nova substitua. E aí, vamos ver se isso vai funcionar. Vou fazer assim, vou fazer o upload do DevLovers, da logo do DevLovers, e vou clicar em Save. E aí, apareceu. Boom! Que legal! Caraca! Tá aí, velho. Funciona o negócio. E a gente clica aqui. Opa, mas olha só o que está rolando. Vou clicar em editar e a minha logo está lá. Agora a logo do DevLovers está perseguindo tudo, né? Vou criar um novo, tá ali a logo. O que a gente precisa fazer? Cara, muito simples. O que a gente precisa fazer, basicamente, é toda vez que a gente editar alguma coisa, a gente zera o image. Toda vez que eu clicar em New Product, a gente também zera o image. Só. E é só isso. Então, ó, se eu cliquei aqui, fiz um upload de uma imagem qualquer, vou selecionar outra aqui, por exemplo, em Samples. Vou pegar essa daqui. Salvei. Fazer assim melhor. Pronto. Pegar aqui, ó, salvei, cliquei em Save, adicionou a foto, cliquei em Create, já não está mais aqui. Se eu cliquei em Editar, opa, agora sim, Show Existing Image. Agora a gente precisa implementar essa parte de mostrar na imagem atual. Então, vamos abrir nosso Products, e a última parte que falta aqui, ó, exatamente aqui. Então, a gente tem Y16, H16, cursor, pointer, overflow,
hidden, certo? Rounded LG. Tudo isso. E a gente vai passar o form image bem aqui. E a class vai ser object cover também. W-full e H-full. Prontinho. Vamos ver funcionando? Tá aqui, ó. A gente passa o mouse em cima e a gente pode clicar para alterar a imagem, né? Ó, aqui ele deu... Opa, aqui ele deu... Peraí, que ele deu ruim aqui, alguma coisa. Deixa eu dar um reload. Deixa eu ver, vamos inspecionar. Cliquei com editei, pronto, vamos clicar aqui. E aqui ele deu ruim, olha só. The string contain invalid characters. Ele está reclamando, dizendo que essa string contém caracteres inválidos. Bom, beleza, então, olha só. Depois que eu não sei exatamente o que aconteceu, às vezes isso acontece, é meio esquisito. Mas depois que eu só alterei aqui de if para isSet, né? E, sei lá, adicionei esse cara aqui, funcionou. Mas, assim, é meio estranho, né? É meio que maluco esse negócio aqui. Bom, o que eu recomendo? Se você se deparar com um erro esquisito do Livewire, né? Apaga o que você estava fazendo e faz de novo. Não tudo, né? Óbvio, mas aquela partezinha que você estava fazendo, apaga e refaz mesmo. Escreve tudo de novo. Por quê? Porque já aconteceu comigo de ter algum... Não sei se é um erro do VS Code em si, mas de vez em quando pode aparecer um caractere aleatório, assim, na hora de você salvar, talvez a formatação, não sei. Pode ser que aconteça isso, já aconteceu comigo, né? Ele aparece um caractere bem estranho e não dá para ver, para você não faz diferença nenhuma, mas ele simplesmente começa dando erro. E aí a solução simplesmente às vezes é apagar uma linha ou outra, alguma coisa assim, e resolve o problema. É muito bizarro isso, não sei realmente como te explicar, eu nunca identifiquei esse tipo de bug, mas não é a primeira vez que isso acontece comigo. Normalmente eu sei o que acontece, quais são os problemas, mas esses mistérios assim é meio esquisito. Mas não impede nem um pouco de você tocar o barco e de repente começar a refazer para ver se vai dar certo, né? Persistir um pouquinho, talvez seria essa a solução. Mas, vamos lá. Então a gente fez aqui o upload dos arquivos, né? Aqui a gente tem a imagem carregada, eu posso criar um novo e selecionar aqui, por exemplo, né? Fechar, abrir esse, vai estar lá. Se eu clicar de novo, vai estar lá. Inclusive, se eu clicar aqui, né, nessa pessoa, fechar de novo e abrir de novo, vai estar zerado de novo. Eu abro aqui, consigo editar, deixa eu salvar aqui também, ó, salvei, pronto. E assim vai. Beleza, então aqui está tudo certo, né? O upload do arquivo já está funcionando. E agora só falta um único detalhe aqui para a gente finalizar mesmo. E é o seguinte, quando a gente clica aqui em Save, a gente vê as validações, né, aparecendo aqui, ó. The name field is required. Mas o que é interessante é que a gente não adicionou nenhuma... Como é que eu vou dizer? A gente não adicionou aqui nenhum nome aqui diferente, né, para esses caras aqui. Então, é até quase que uma macumba aqui, né? Por que esse cara está funcionando? Sendo que a gente não mudou os nomes aqui, né? Mas, vamos lá. Validation Attributes. Se eu chegar aqui e fizer assim, form name, colocar GTT. Validation Attributes. Certo, não pode ser público, é protected. Aham. Nossa rules também tem que ser protected. Vai que esse é um erro, né? Vai saber. Pronto. Cliquei aqui, mandei salvar, ótimo. Então o GTT apareceu, né? Se eu fizer assim, eu vou fazer o seguinte, name, product name. Eu posso simplesmente alterar os nomes aqui, ó. The product name field is required, tá vendo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se você quiser alterar os nomes, se o seu nome tiver esquisito ali, tiver tipo, por exemplo, em vez de description, tiver form description, né?
Você altera o nome Validation Attributes, né? Dessa forma. Aí você pega aqui Description, né? Product Description aqui. Deixa eu só fazer assim, que eu acho que é melhor. Então você consegue alterar o nome Description. E aqui o The Price Field is Required. Né? Por algum motivo os nomes estão certinhos, eles não estão pegando aqui o do form. Então eu não sei o porquê, não sei se de repente foi uma atualização que rolou e eu nem vi. O que eu acho pouco provável. Mas tá funcionando, então basicamente era essa a última coisa que eu queria mostrar. Se tivesse errado, que eu tivesse escrito como form.name field is required, em vez de só the name field is required, né? Então, acho que seria interessante fazer essa correção. E aí a gente adiciona aqui teste, e a gente adiciona aqui tudo funcionando, o teste. Vamos remover, vou cancelar, não quero. E o que é interessante aqui? Eu tenho 4 imagens aqui apenas, e é importante você parar para perceber que aqui dentro de Storage, app, Public Product, a gente tem apenas 4 imagens também. Olha só, armazenando o ID do produto. Então, se eu apagar esse produto aqui, ele tem que realmente apagar uma dessas imagens, que eu não sei qual é, e ele tem que apagar. E isso a gente não fez, porque não está feito mesmo. Então, vamos ver qual que era. Não é essa. Também não é essa, não é essa. Então, era esse último. Vamos apagar aqui na mão. E agora, o que a gente precisa fazer? Vamos criar um Observer chamado Product Observer. E a gente vai fazer essa lógica aqui. Então, vamos lá em app Service Provider, registrar nosso app Service Provider. Registrar nesse nosso app App Service Provider o nosso Observer de Product. Então, eu vou pegar o nosso model Product e vou chamar o método Observer e passar o método, a classe Product Observer Class. Dentro dessa classe Product Observer Class, eu vou implementar um método deleted, que é o seguinte, ele vai me passar aqui o product que foi apagado, e se esse product tiver imagem, então eu vou fazer um product, eu vou fazer o seguinte, storage, né, delete, ou melhor, storage disk public delete product image. Dessa forma aqui. E aí, com isso, toda imagem que eu apagar aqui, então, vamos, por exemplo, vou apagar essa daqui. Opa, o que rolou aí? Bom, se eu clicar em apagar aqui, yes, I'm sure, ou seja, remover, ele vai apagar essa imagem, que eu não lembro qual que era, acho que era do meio. Pronto. Deu certo, ó. Ele apagou. Não tem nenhuma imagem aqui dentro. Então, ele apagou realmente o arquivo, tá vendo? E aí, a gente tem tudo certinho aqui, funcionando pra gente. Agora, tá bem profissional. Então, é importante que você observe isso. Toda vez que você remover uma imagem, um recurso que tem imagens, é interessante você apagar essas imagens, né, esses recursos, porque senão vai ficar sobrando. Eles vão ficar sobrando. Beleza? Então, com isso é tudo mesmo que a gente tem hoje. Muita coisa que a gente conseguiu fazer aqui de forma bem profissional, né? A gente tem imagens, upload de imagens aqui, o CRUD de produtos, editar, apagar e tal. Paginação, tudo com Livewire, né? De uma forma estilizada e bacana.